Olá, doutores e doutoras, continuando a nossa aventura com a ciência, nosso papo com ciência, falaremos hoje do aparelho digestório humano, ou sistema digestório humano, aquele tubo oco que vai da boca ao ânus, e nós veremos o que acontece no percurso, ou seja, dos alimentos até as fezes. Então vocês podem analisar aí na figurinha aí os alimentos. Aí você tem o sistema ou aparelho digestório humano, e lá no final, né, representando o icônico trono, né, destino final das suas fezes, isso caso não ocorra algum acidente. Então, preparados aí para a nossa próxima aventura. E antes de começar, aquele pedido de sempre, vamos lá chamar o pessoal aí de casa, papai, mamãe, tio, titi, irmão, irmã, quem tiver na sua casa. Não assiste sozinho, não. Assiste com todo mundo aí junto, reúne aí. Para um pouquinho aí de ver novela, de ver desgraça na televisão, e vamos aqui todo mundo junto assistir esse bate-papo aqui sobre a digestão dos alimentos, para depois a gente discutir o que a gente aprendeu, né? Então, preparados? Todos juntos? Dá aquele pausezinho para chamar o pessoal aí, reunir todo mundo, para todo mundo assistir junto aqui. Então, feito isso, vamos lá, todo mundo junto. Bem, a gente começa falando da boca e do processo de mastigação, né? Vocês podem observar aqui, você tem um corte lateral da boca, né, de toda a face, e aí o alimento ele vai na boca e sofre uma ação química pela saliva, a ensalivação. Por que ação química? Porque na boca você já tem a água, né? A saliva ela tem água, e uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que já atua na hidrólise dos carboidratos, especificamente do amido, tá? Na boca também você tem os dentes e a língua. Esses são responsáveis pela ação mecânica, que é a mastigação e a mistura do alimento mastigado com a saliva, que a gente vai chamar de insalivação, para formar aquilo que no final, que vai ser deglutido, ou seja, engolido, que a gente vai chamar de bolo alimentar. Então, olha, o aparelho mastigatório é composto por diversas estruturas anatômicas. Este sistema funcional é constituído principalmente pelos dentes e por seus elementos de suporte, ossos maxilar e mandibular, articulações temporomandibulares, músculos inseridos ao maxilar e à mandíbula, e pelo sistema nervoso e vascular desses tecidos, os vasos sanguíneos, os capilares desses tecidos. São três as funções principais desse sistema: a própria mastigação, a deglutição, que é para engolir, e a fala, tá? A mastigação pode ser caracterizada como a ação de morder, triturar, pasteurizar o alimento, ok? Corresponde à fase inicial do processo digestivo e tem como objetivo a degradação mecânica dos alimentos, reduzindo-os a um tamanho adequado para serem deglutidos. Além disso, de você, claro, facilitar a deglutição, engolir o alimento, você, ao triturá-lo, você aumenta a superfície de contato dele com o seu principal reagente, que é a água. Lembra que a digestão é uma hidrólise enzimática? Então, as enzimas auxiliam a reação química entre a água e os alimentos. Então, eles têm que estar bem trituradinhos. A mastigação, então, ela não pode ser afobada, ela não pode ser muito rápida, ela tem que ser de uma forma adequada para você triturar ao máximo esses alimentos, ok? Ora, nós temos também a dentição e articulação temporomandibular. Aqui você tem a dentição superior e inferior daqueles dentes de leite, né? A dentição decídua, os dentes decíduos. Então você tem aqui a formulação, você tem aqui logo de frente
4 incisivos, vou pegar a arcada superior, mas ela se repete na arcada inferior, tá? Então é só multiplicar esse número por 2. Você tem 4 incisivos, são dentes que servem para partir os alimentos. Você tem, depois de cada lado, 2 caninos, aqueles dentes mais pontudinhos, né? Aquele dente do Conde Drácula, em que animais carnívoros até tem mais, esses dentes são mais proeminentes, né? Porque eles servem para furar e rasgar o alimento. Então, um animal, por exemplo, selvagem, carnívoro, que tem que morder a carne e rasgar ela, né? Esses dentes têm que ser bem proeminentes, bem fortes. No nosso caso, nem tanto, porque a gente, como a gente já foi visto anteriormente, em outros vídeos, nós dominamos o fogo e passamos a cozinhar e assar os alimentos. Facilitou muito a nossa mastigação. E aí você tem os molares, né? São 4, 2 de cada lado. O primeiro molar, né? A dupla de primeiros molares e a dupla de segundos molares. Esses dentes são feitos com um pilão para triturar o alimento. Tá? É muito usado para triturar grãos. Você come amendoim, por exemplo. Amendoim você usa muitos molares, né? Lá no fundinho da boca, né? Olha como uma criança de 2 a 5 anos, olha aqui os germes dos dentes permanentes já brotando aqui, já vão prontos para brotarem, que serão a dentição permanente. Aqui os dentes descidos, ó, aqui nessa parte aqui os dentes descidos, e nessa parte aqui, ó, você tem a dentição permanente lá em forma de germe e pronta para germinar, para brotar, para nascer, empurrando, e aí que vão caindo os teus dentes descidos e sendo substituídos pelos dentes permanentes. Então a gente aproveita para passar logo a dentição permanente. Essa dentição aqui é aquela que você tem ao ser, no final de cair em todos os descidos, você tem a dentição já de um adulto. E aí que você tem a formulação. Você vê que a quantidade de incisivos, a quantidade de caninos é rigorosamente a mesma de quando você tinha dentição descida, os dentes de leite. Mas notem que os molares aumentaram em número e você passa a ter também os pré-molares. Esses últimos molares aqui, ó, esses de um canto e de outro, que aparece lá entre os 17 e 21 anos, nem todo mundo vai aparecer esse dente. Eles são chamados dentes siso, tá? Tanto em cima quanto embaixo, tá? A formulação de cima e embaixo elas são rigorosamente as mesmas. Agora, nem todo mundo vai ter esse dente e alguns vão ter esse dente, mas isso vão causar transtornos, porque a arcada nem sempre comporta esses dentes cisos, e aí você pode ter problema ao nascer ele, porque ele vai forçar tecido, pode causar bastante incômodo, e em alguns casos o dentista opta até pela extração. Aqui tem só por curiosidade, nós mostramos, aqui mostra a articulação temporomandibular e o disco temporomandibular. Esse disco aqui, ele amortece a articulação. A articulação é entre ossos, né? Então você tem a mandíbula, você tem a têmpora, a mandíbula é esse osso aqui, né? Que é móvel. Você tem a têmpora, que é um osso que não está muito bem colocado aqui, é o osso do crânio, e o maxilar, que é essa parte superior aqui da boca, né? É um osso de face que ele é fixo, tá? O que se move é a mandíbula. Essa articulação ela precisa desse disco, porque... E aí, que tem os ligamentos e a musculatura que faz você poder mastigar e falar. Mas esse disco aqui, ele amortece o encontro entre os ossos, ou seja, a articulação. Acontece que às vezes você perde um dente, um molar, em cima ou embaixo, e a tua mordida fica assimétrica. Isso pode causar uma deformação nesse disco e um osso passar a encontrar outro, que vai causar muita dor e problema na mastigação e até mesmo na fala. Ou
simplesmente causar o processo de herniamento. É hérnia, não é do disco. Cuidado para não confundir com aquele disco intervertebral, que é entre as vértebras da coluna. Mas ele vai ficar desgastado mais de um lado e de outro, por causa de uma mordida inadequada, e isso pode causar deslocamentos da mandíbula. Olha, e creiam, doutores e doutoras, isso dói para burro. Botar isso no lugar dói para burro. Tem gente que vai bocejar e desloca a mandíbula, tem gente que vai mastigar e desloca a mandíbula, e geralmente é problema no ligamento ou nesse disco aqui, tá? Botei mais por curiosidade. E aí o dentista ele vai optar em qual tratamento? Um simples aparelho nos dentes ou até um processo cirúrgico nessa área aqui para a reconstituição dessa área, né? Consertar essa área, tá ok? Doutores e doutoras, vamos ver aqui a deglutição no esôfago, né? O ato de engolir e a próxima estrutura do aparelho digestório. Bem, a deglutição, como eu falei, é o ato de engolir o bolo alimentar. Uma vez que você mastiga em saliva, o alimento se transforma em bolo alimentar. Então você tem a deglutição. Aqui um esquema interessante que mostra que o céu da boca, a parte mais interna dele, né? O céu da boca é o palato, né? A parte óssea é um palato duro, e aqui a parte de tecido mole, a gente chama de palato mole. Quando você engole, há uma projeção do palato mole fechando a ligação entre a fossa nasal, né, e a garganta, e a faringe. Essa região aqui é a da faringe, tá? Então, nota que ao engolir, você fecha o palato mole, ele vai bloquear a cavidade nasal. Então, você não consegue respirar. E aí, o bolo alimentar, ele vai em direção ao esôfago. Notem que aqui você tem a laringe, que é do aparelho respiratório. Por aqui só deve passar ar, não deve passar nada sólido nem líquido. Então, além de você impedir a respiração, você também fecha a laringe com uma estrutura chamada epiglote. Tá? Aqui você tem a epiglote. Então, a língua empurra o bolo alimentar em direção à faringe, o palato mole fecha a ligação entre nariz e boca, entre nariz e garganta, e a epiglote, olha, a epiglote bloqueia a laringe para que o bolo ali não tenha risco de nada que você engula caia em direção ao aparelho respiratório, o que causaria, caso acontecesse, o engasgo, e pode até provocar sufocamentos e, em alguns casos, levar até a óbito, tá ok? Mas o engasgo normalmente já é para expulsar o que caiu indevidamente aqui. Esse movimento de palato mole fechando a ligação entre a respiração e a deglutição e o fechamento da laringe pela epiglote normalmente é muito bem sincronizado, mas às vezes falha e você acaba engasgando, ou simplesmente falha só aqui a cavidade nasal, o fechamento do palato mole, e aí você acaba engolindo, você acaba passando o ar, ao invés de passar para a laringe, ele acaba indo em direção, né, ao esôfago quando você está engolindo e falando. O pessoal que mastiga de boca aberta, né, ou come falando, e esse ar que é engolido, ele pode causar desconforto na região abdominal. Isso acontece muito quando você corre de boca aberta ou pratica exercício de boca aberta, tá? No que você engoliu, volta a retrair o palato mole e a epiglote volta a abrir a passagem da laringe, e aí você pode respirar normalmente. Nota que tenta ao máximo evitar a passagem de ar também para o esôfago. Daí você tem um esfíncter esofágico ou do superior do esôfago, e esse esfíncter ele fecha. Esse esfíncter é uma musculatura que trava, que tranca o esôfago para o ar ir em direção quase que exclusivamente à laringe. Lembrando que ar que passa pelo esôfago, ele se acumula no estômago e até em porções superiores do intestino, causando muito desconforto. Esse ar você pode
parar, se você estiver fazendo exercício físico, você para, respira fundo, bem fundo mesmo, pelo nariz e solta pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. Normalmente esse ar vai se deslocar e vai te dar alívio daquela dor. Ou então engole a seco. O ato de engolir a seco provoca um pequeno refluxo desse ar e você acaba arrotando ele. E aí, uma vez que você deglutiu o bolo alimentar, ou seja, quando o indivíduo deglute o alimento, né, o bolo alimentar, o alimento move-se da boca para a garganta, que é a faringe. O esôfago abre, né, aquele esfíncter superior, né, do esôfago abre, permitindo a entrada do alimento no esôfago. As ondas de contrações musculares, o peristaltismo ou o movimento peristáltico, vão empurrar, vão impulsionar esse bolo alimentar para baixo, para em direção ao estômago. Então, doutores e doutoras, não interessa a posição que você esteja. Você pode estar em pé, você pode estar deitado, você pode até estar de cabeça para baixo, que eu não aconselho. Tá? Mas vai ser numa única direção que o bolo alimentar ele vai ser impulsionado por causa dessas contrações da musculatura lisa da parede do esôfago, né? O peristaltismo. Nota que você tem um esfíncter aqui entre o esôfago e o estômago. Tá? O bolo alimentar ele cai no estômago. Para quê? Evitar o refluxo, para evitar o retorno desse bolo alimentar. Aquele refluxo tão odiado, tão inconveniente. O conteúdo aqui, esse mesmo, não pode voltar. Até porque aqui, a gente vai ver daqui a pouco, o estômago ele tem um pH ácido e ele é protegido contra isso. Mas essa estrutura esofagiana aqui, buco-esofagiana, não. Então, se o conteúdo voltar, seja por causa de um refluxo ou seja por causa de um vômito, pode causar danos à mucosa. A mucosa é um revestimento interno dos órgãos, é o nosso forro. Pode causar danos à mucosa, inclusive à mucosa bucal e aos dentes. Lembrando que os dentes ele tem uma capa de cálcio, né? E o pH ácido dissolve o cálcio. Isso pode tornar os dentes frágeis e até provocando rupturas na estrutura do dente e facilitando a cárie, né? Ou mesmo a perda desses dentes. Então, por isso que você tem esses esfíncteres. Mas, Casé, às vezes eu tenho refluxo. O que é? Esse esfíncter aqui, ele às vezes ele não aguenta, ele perde ele é rompido por estímulos de refluxo, né? Você pode estimular isso, né, mecanicamente, a estimulação do palato mole, o famoso dedo na goela, ou alguns alimentos, algumas substâncias como o café, o chocolate, o álcool, eles relaxam esse esfíncter esofagiano. Isso facilita que haja refluxo. Então, né, não é bom. Ou um estômago muito cheio, ele vai forçar aqui a volta. Então, ele é feito para não deixar essa passagem, esse retorno, mas você também não pode ficar forçando. Por isso que eu falei que não é aconselhável você ficar de cabeça para baixo, porque a força da gravidade pode dificultar. Lembra, você tem o peristaltismo, que é essa contração progressiva da musculatura lisa do esôfago, e a gente vai ver isso em todo o aparelho digestório, tá? Ele é todo revestido de músculo liso, e o peristaltismo ele sempre vai empurrar numa única direção. Mas se você forçar isso, ficar de cabeça para baixo, por exemplo, vai dificultar bastante, você vai gastar muita energia para fazer e vai, por exemplo, forçar essas estruturas que impedem o refluxo do que foi ingerido. Bem, doutoras e doutores, o destino do bolo alimentar é o estômago. Então vamos ver aqui um pouquinho da anatomia do estômago, da forma do estômago. Aqui o esôfago, aqui nessa região, você tem o próximo do esfíncter inferior do esôfago, lembra? Para não deixar ver o refluxo do bolo alimentar. E uma vez que ele passa por aqui, ele cai na cavidade estomacal, tá?
Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais fácil de observar. Essa cavidade estomacal, ela vai estar preenchida do suco gástrico. A gente vai falar dele daqui a pouco, esse suco gástrico. Esse suco gástrico ele é produzido aqui pela mucosa, pelo forro, revestimento interno do estômago, sob a ação de um hormônio chamado gastrina, né? Que ele é produzido a partir de um estímulo nervoso, do nosso nervo vago. Então, quando você mastiga, você já tem o aviso do sistema nervoso para a produção de gastrina, o próprio estômago produz a gastrina, e esse hormônio vai fazer com que haja produção do ácido clorídrico e das outras substâncias do suco gástrico. Tá? Esse ácido clorídrico, a gente vai ver a função dele daqui a pouco, mas veja bem, é um ácido extremamente corrosivo. Então, tem que haver aqui a produção de um muco, tá? Esse muco, ele protege as paredes do estômago. Lembra que eu falei que esse conteúdo no estômago ele não pode voltar? Porque esse muco ele é produzido no estômago, então ele protege o estômago. As outras estruturas, o esôfago, a faringe e a boca, não. Tá ok? Então, você tem aqui essa anatomia, essa região aqui próxima ao esôfago é a região do cardio ou cárdia, tá? Porque fica próximo ao coração. Você tem o fundo do estômago, você tem uma curvatura maior, você tem uma curvatura menor, né? Que é o fundo do estômago, a região cárdia, e você tem aqui o átrio do estômago, onde se concentra a maior quantidade de suco gástrico, onde vai cair o alimento, o bolo alimentar, ele cai como se fosse uma piscina aqui, tá? E essa região é a região pilórica, tá bom? O piloro aqui, ó, também é um esfíncter que vai também controlar a passagem desse conteúdo estomacal para o intestino, também evitando o refluxo, a volta, ok? Ele não só controla a passagem, como ele também impede o refluxo, a volta desse conteúdo que estava no estômago. Então, essa é a anatomia do nosso estômago. E agora a gente vai ver o que acontece de fato no estômago. Olha, doutores e doutoras, finalmente a digestão no estômago. Então, você tem a ação do suco gástrico secretado pelas paredes do estômago, aquilo que nós comentamos anteriormente, o muco, que não só lubrifica o bolo alimentar, mas também protege as paredes gástricas, né? A mucosa gástrica, a mucosa do estômago, o ácido clorídrico, o HCl, ácido clorídrico, tá? Qual é a função do ácido clorídrico no suco gástrico? Ele facilita a absorção do ferro, tá? E qualquer substância ácida, ela vai facilitar muito a absorção do ferro. Por isso que a gente toma o suco de laranja, que tem ácido ascórbico, ácido cítrico, caju, limão, acerola, mas a laranja é muito usada e ela, além de ser um excelente suco, né, um alimento muito bom, ele também ajuda. Eu só ouvi dizer que a Coca-Cola é ácida, então ela vai facilitar. Mas olha, cuidado, porque ela é ácida, é muito ácida, e aí lembra que coisas muito ácidas, elas vão passar antes na boca e no esôfago, e não é uma boa ideia. Então, refrigerante, além de ter muito açúcar, ainda tem esse aspecto de uma acidez excessiva. O refrigerante ele é bem ácido, então é bom evitá-lo, né? Então, o suco, se quer ajudar na acidez, na absorção do ferro, o suco de laranja é o mais indicado, tá? Porque ele é uma acidez bem menor. Além dele proporcionar a absorção do ferro, esse ácido clorídrico ele proporciona um pH ótimo para a digestão das proteínas. O que é um pH? É acidez. pH abaixo de 7 é ácido. O ácido clorídrico ele vai tornar o pH do estômago próximo de 3. Tá? Bem ácido isso. Inicia a digestão das proteínas, ou seja, uma vez que o ácido clorídrico ele vai diminuir a acidez, né? ele vai aumentar a acidez, ele vai diminuir o pH, aumentando assim a acidez do estômago. Isso vai ser fundamental para a hidrólise das proteínas.
E por quê? Porque ele ativa o pepsinogênio, né, que se converte em pepsina, tá? Vou até trocar aqui a cor, né? Essa cor tá Vou botar uma cor aqui que facilite a leitura, ó. Ele ativa o pepsinogênio, convertendo o mesmo em pepsina, que é a enzima que vai catalisar, vai fazer o processo de auxílio na hidrólise das proteínas, tá? Além disso tudo, ele ainda tem ação germicida, né? Ele controla a flora gástrica, a flora estomacal, que é aquela população de micro-organismos que no estômago. Existe até uma bactéria chamada H. pylori, que o desequilíbrio na população dessa bactéria no estômago pode causar processos inflamatórios na mucosa, o que a gente conhece como gastrite, tá? A gastrite também pode ser por uma alimentação inadequada ou por você produzir ácido clorídrico em excesso, né? No caso aí de comer excessivamente, né? Além do que o teu estômago estaria preparado para receber. Então você aí produz muito suco gástrico e aí não há muco que proteja a mucosa. Isso pode gerar um processo inflamatório que é a gastrite. Então a gastrite ela pode ser causada por um desequilíbrio da flora, a bactéria vilã nisso daí é a H. pylori. Você pode ser por comer, né, excessivamente, comer demais, né, encher a barriga, encher a pança. Pode ser de fundo nervoso, você pode, lembra que o nervo vago começa tudo isso, então você pode ser de fundo nervoso, isso é gastrite. Pode ser por práticas como mastigar chiclete durante muito tempo. Lembra que a mastigação estimula a produção de suco gástrico? Só que não está indo nada lá para ser digerido. Então o muco também, não vai ter muco que proteja a mucosa do estômago. E esse processo inflamatório ele pode causar uma lesão, que aí a gente já caracteriza a úlcera. Tá? Então é bom a gente tomar muito cuidado com esses aspectos que podem causar desconforto e danos ao estômago, tá? Aqui a gente resume um pouquinho, né? O bolo alimentar lá, formado pela mastigação em salivação, que é deglutido, aí os movimentos peristálticos do estômago, né? Aquilo que eu falei, o peristaltismo, a contração progressiva dos músculos lisos, ela é por todo o aparelho digestório a partir da deglutição. E isso daí faz com que fique revirando, nem faz a máquina de lavar com a tua roupa, fique revirando o conteúdo estomacal. Aí tem a digestão, a ação química, que vai ser a ação do suco gástrico, o ácido clorídrico, o muco e as enzimas, né? a pepsina. Só me perdoa aqui que a ação está com C e C cedilha. É que essa figura é de um site português e antes do novo acordo ortográfico se escrevia em Portugal a ação com C e C cedilha. Da origem, né, se não me engano, do grego, que é action. Então, ação. E aí, quando eles começaram a falar ação, 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 esse C aqui ficou inútil. E aí o acordo ortográfico, que fez com que os países de língua portuguesa, a maioria, se não todos, assinaram, parece todo mundo falar igual e ter a mesma forma de escrever. E aí, no final da ação do suco gástrico no bolo alimentar, esse bolo alimentar ele passa a se chamar de quimo. E ele é ácido, tá? Lembra? Tem o ácido clorídrico. Esse quimo, ele já tem, por ação da água com as enzimas, a pepsina, já tem a digestão parcial das proteínas em peptídeos menores. Ainda muitos polipeptídeos, né, que tem vários aminoácidos, mas você já observa a quebra das proteínas em oligopeptídeos, sobretudo dipeptídeos, que tem só 2 aminoácidos. Oligo é porque tem poucos aminoácidos na sua cadeia. Vamos ver isso melhor no nosso próximo slide. Então, doutores e doutoras, antes da gente olhar exatamente a digestão das proteínas, a digestão parcial das proteínas no estômago, vamos ver aquilo que eu falei do controle neurohormonal. Então, a secreção do suco gástrico, né, é estimulado pelo nervo vago quando o alimento está na boca. Tá? Então, lembra, ao mastigar,
né? Ao colocar o alimento na boca, seja já o nervo vago, o seu sistema nervoso já dá um estímulo para o estômago, preparando o estômago para realizar seu papel na digestão. Durante a digestão ocorre a formação de certos hormônios. Eu vou destacar, falando do estômago, a gastrina, que a gente já falou, e a enterogastrona. Tá? Enterogastrona e gastrina. A secretina, ela é produzida no intestino, né? no intestino delgado, no duodeno, e ela vai atuar no pâncreas. A colecistocinina, colecistocinina, ela é produzida no intestino também e vai atuar, além do pâncreas, na vesícula. Essas, por hora, não nos interessam. Quando falarmos de digestão intestinal, aí sim elas terão importância. Por hora, a gastrina, produzida no estômago e atuando no estômago mesmo, o que ela faz? Qual é a função dela? Estimula a produção do suco gástrico quando o alimento chega ao estômago. Então, o nervo vago, uma estimulação nervosa, faz com que o estômago produza gastrina, um hormônio. Esse hormônio vai fazer com que o estômago produza o suco gástrico, tá? E a enterogastrona? A enterogastrona, ela é produzida, olha, no intestino delgado, tá? Ela é produzida lá na parede do duodeno, é a primeira porção do intestino delgado, mas ela vai atuar no estômago. Ela vai inibir o peristaltismo, lembra? A máquina de lavar, ela fica mexendo o conteúdo do estômago, aí para, né? Aquela parte que a máquina para esvaziar e depois ter a centrífuga. Não vai haver centrífuga aqui, mas ela para, e aí para fazer o quê? O esvaziamento do estômago para o conteúdo, né, desse que estava aqui no estômago se direcionar para o intestino. Além dela inibir, dela parar o peristaltismo do estômago, ela também ela inibe a produção da gastrina. Uma vez que não vai ter mais nada no estômago, para que continuar produzindo suco gástrico? E não é essa a função da gastrina? Estimular a produção do suco gástrico? Não precisa mais. Eu estou esvaziando, não preciso mais de suco gástrico aqui. Então ela também, além de parar o peristaltismo, para ter o esvaziamento do estômago, não adianta eu esvaziar o estômago se eu vou continuar produzindo suco gástrico. Não faz sentido. Então ela também faz com que pare a produção do suco gástrico, tá? Então tá aqui aqui desse lado tem os hormônios da digestão e como eles atuam, etc e tal. Nota que aqui próximo ao estômago você tem o fígado. Olha o fígado aqui, olha. Esse órgão é sensacional. Esse cara é mil e uma utilidade. Ele vai produzir a bile, que vai ficar armazenada nessa bolsinha aqui. Vou até trocar de cor para ficar, né, essa bolsinha aqui, é a vesícula biliar. Então você tem o ducto colédoco, que a bile produzida no estômago, ela vai ser conduzida à vesícula e vai ficar guardada aqui e se concentrando, ficando cada vez mais concentrada e forte. E aí, quando você tem o conteúdo estomacal já no duodeno, aí você tem ação, olha, aqui, lembra aquele hormônio difícil de falar, né? A colecistocinina, esse hormônio aqui, ó, colecistocinina, ele vai estimular a vesícula a lançar a bile, ou bilis, tá? Na luz, na cavidade do intestino, do duodeno, tá? Que é a primeira porção do intestino delgado. Essa bile, ela vai ter papel fundamental na digestão das gorduras, e ela também, curiosamente, ela é responsável pela coloração das tuas fezes. Isso aí ainda não está, a gente está no quimo. No estômago é o quimo. Mas a cor das tuas fezes é dada pela bilis. Então, por exemplo, dependendo da cor das tuas fezes, você pode suspeitar se há algum problema aqui no fígado ou mesmo no funcionamento da vesícula, ok? E são diversos hormônios atuando aqui na estimulação. Olha, tem o hormônio, a enterogastrona, que a gente falou anteriormente, que ela vai inibir a produção do suco gástrico e o peristaltismo. Aí você tem a secretina,
A secretina ela vai atuar o quê? A secretina ela atua no pâncreas. Ó, o pâncreas aqui está escondidinho, a outra pontinha dele aqui, ó. Ó, a outra pontinha dele está por trás do estômago. O pâncreas também é uma glândula anfícrina ou mista, né? Ela produz o suco pancreático e ela produz também hormônios ligados ao metabolismo da glicose, metabolismo glicêmico, né? Os hormônios são insulina e glucagon, mas isso daí não é assunto para o momento. O que nos interessa do pâncreas é a digestão que a gente vai ver mais tarde. Então, aqui a gente vê só o controle neurohormonal do processo digestório, ok? Bem, doutores e doutoras, aqui a gente vê de fato o que acontece no estômago. A proteína chegando ao estômago e ela sendo, olha, digerida pelo suco gástrico, né? Ela sendo hidrolisada sempre, ó. Lembrando que a enzima que ajuda na hidrólise da proteína, deixa eu aqui tirar esse vermelho, que esse vermelho está pesado, né? A pepsina, lembra? A pepsina ela ajuda a água a hidrolisar a proteína em quê? Em polipeptídeos, são cadeias ainda longas de aminoácidos, e oligopeptídeos, aqui ele já coloca dipeptídeo, tá? Os dipeptídeos são oligopeptídeos de apenas 2 aminoácidos. Oligo poucos, né? Então oligopeptídeos são cadeias pequenas de aminoácidos. E essa é a principal função do estômago, tá? Ela no estômago ocorre a digestão parcial das proteínas. Então, olha só, o estômago secreta o suco gástrico, que contém o ácido clorídrico e a proenzima pepsinogênio. O ácido desnatura proteínas da dieta e ativa o pepsinogênio, formando pepsina. Ora, desnaturar proteínas. Ah, meu Deus do céu, mas que diacho é isso aqui? Gente, a proteína ela tem uma forma, ela tem uma conformação, e aí você, quando desnatura, você muda o formato. Você não está digerindo, você não está fragmentando, não está hidrolisando. Você está mudando a forma. Isso facilita na hidrólise delas no estômago. E a pepsina, a enzima que ajuda na hidrólise da proteína, se ela é uma enzima, ela também é uma proteína. Então ela está numa forma inativa, o pepsinogênio, e ao sofrer a desnaturação, ela passa a assumir a forma ativa, que é a pepsina. E aí ela ajuda a água a digerir as outras proteínas. A própria pepsina, ela ativa outras moléculas de pepsinogênio, tá? Então, olha só, o pepsinogênio ele é ativado também por outras moléculas de pepsina já ativas. Não é só o pH baixo, não é só a acidez do ácido clorídrico. A pepsina libera peptídeos e alguns aminoácidos livres das proteínas da dieta, ou seja, é ela que vai auxiliar a água na hidrólise das proteínas. Tá? Aqui você vê um pouco dos tecidos, da histologia da mucosa estomacal, você vê que é cheio de vilosidades, tá? Essas vilosidades, elas servem para aumentar a superfície de contato. Você vê aqui do pâncreas, um pedacinho do pâncreas, os sinos, né, as regiões onde produzem as secreções, e aqui é mais para enriquecer em detalhes, é mais por curiosidade mesmo. Vamos continuar então. O estômago ele vai digerir parcialmente as proteínas em peptídeos menores, tá? Bem, continuando aqui, doutores e doutoras, vamos lembrar que o bolo alimentar no estômago ele vira quimo, né, altamente ácido, e aí esse quimo, uma vez que as proteínas foram parcialmente digeridas, ele vai para o intestino delgado. Então vamos ver como é que é o intestino delgado, a anatomia, a forma do intestino delgado. Olha, com cerca de 6 metros de comprimento, tá? Isso é num indivíduo adulto. É onde ocorre a maior parte da hidrólise dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Então, gente, é no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão. E assim,
a absorção de praticamente todos os nutrientes disponibilizados dessa digestão. Ele tem a parte inicial, essa parte que se liga com o estômago, né? Deixa eu trocar aqui a cor. Essa parte que liga aqui com o estômago é o duodeno. Logo em seguida você tem a região chamada de jejuno e depois a região chamada de íleo. Essa região aqui do íleo, ele tem esse nome, você tem aqui uma estrutura óssea chamada, né, íleo também, que é inclusive você tem uma estrutura óssea bem nessa região, que é o íleo psoas. Tá? A gente até brincava em anatomia, que para a gente decorar onde é que ficava o íleo psoas, tinha brincadeirinha infame de estudante de anatomia, aí ele é vizinho do faz psoas. Eu não vou entrar em maiores detalhes, que eu seria infame aqui agora. Então, esquece essa piadinha de mau gosto. E duodeno, jejuno e íleo. Um tubo de praticamente 6 metros. Isso varia de sexo e varia também de tamanho da pessoa, né? Gente, não fiquem assustados com esse esquema aqui. Nossa, Casé, quanto nome, quanta coisa, meu... Não. Isso é só para enriquecer, para ilustrar. Você mostra aqui, ó, o pâncreas. Aí você tem aqui o início, né, aquela ligação do estômago com o duodeno. Ó, aí você tem todo o duodeno. E aqui, ó, você tem uma flexura, uma dobra, duodeno jejunal. É a fronteira entre o duodeno e o jejuno. Tudo isso aqui, ó, é intestino delgado, a parte inicial do intestino delgado. Então, não se apavore. Um destaque aqui, olha só como é que a aorta, a maior artéria do nosso corpo, a parte abdominal dela, e a veia porta, ela é a entrada das substâncias absorvidas aqui para o fígado, por isso que o nome é porta, tá? Só por curiosidade, não se apavore com esse esquema. Agora, se você tem interesse nesse assunto, aí eu sugiro que você dê uma lidinha com carinho nessas estruturas, por curiosidade mesmo, tá bom? Olha, doutores e doutoras, aqui, enfim, né, a digestão, a hidrólise enzimática dos alimentos e a absorção dos nutrientes do intestino delgado. Lembrando que é no intestino delgado que é o forte. Quando a gente fala em digestão, você vê que tem na boca, você tem a digestão, você tem a ação mecânica de triturar os alimentos, pasteurizá-los, né? E já tem a enzima que começa a digestão do amido, a amilase salival pitialina. É um detalhe da boca que eu deixei passar batido. Quem produz a saliva? São 3 pares de glândulas, tá? As sublinguais, que ficam debaixo da língua, submandibulares, que ficam debaixo aqui da mandíbula, e as parótidas, que são aquelas glândulas que incham quando você está com cachumba. Elas, em conjunto, elas fabricam a saliva. E o esôfago é só um caminho, né? Faringe e esôfago são só um caminho. No estômago você já tem uma hidrólise parcial das proteínas, mas quando a gente fala em hidrólise, a grande estrela da companhia é o intestino delgado. Tá? Você vê que ele é imenso, ou seja, dá tempo para fazer bastante ali a digestão. E aí você tem, olha, o intestino delgado é um trajeto sinuoso, ou seja, ele é todo, são só as tripas, né? Quando a gente fala, tripas, estribuchou, é o intestino delgado. Aqueles filmes horríveis de guerra, que você vê o cara, pum, botando as tripas para fora, normalmente é o intestino delgado nisso daí. Então, a digestão no intestino delgado, ela, mecânica, tem, claro, sempre, lembra que eu falei? Desde que o bolo alimentar é deglutido até a eliminação das fezes, o peristaltismo, né, vai haver sempre uma ação mecânica de contração progressiva e involuntária. Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, você não tem controle dessa contração de toda a parede do tubo digestório ou digestivo. Então, pela ação dos movimentos musculares da parede do intestino delgado, movimentos peristálticos, né, o peristaltismo, o quimo do estômago, né, misturado com diversas secreções.
E aí a ação química, a ação da bile ou da bilis, o suco pancreático e as secreções intestinais, que a gente normalmente chama de suco entérico, tá? O quimo transforma-se então no quilo. Olha só que interessante. Bolo alimentar na boca, engoliu. No estômago, com a ação do suco gástrico, ele fica ácido, é quimo. No duodeno, com a ação da bilis, do suco pancreático e do suco entérico, em partes mais distais, né, do intestino delgado, aí ele passa a se chamar de quilo. Tá? Vamos ver aqui a função da bilis, né? Emulsionar as gorduras, facilitando a ação das lipases pancreáticas e intestinais na digestão das gorduras. Só lembrando que quem digere é a água e a reação é uma hidrólise. Essas enzimas lipases, seja do suco pancreático, seja do suco entérico, elas são as enzimas que vão facilitar a digestão das gorduras, dos lipídios, por isso lipases, tá? Agora, o problema todo é que água e gordura não se misturam direito, eles têm baixa solubilidade. Então, você precisa da ação da bile para fazer com que elas se tornem solúveis, para que elas se misturem bem. Uma ação parecida com o que você faz quando lava a louça, você joga o detergente. No nosso caso aqui, não tem detergente, quem faz essa função é a bile, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, para ser concentrada e ficar com a sua ação mais forte. Tem gente que tira a vesícula, né? Porque dá pedra e tal, ou seja, a bile resseca e forma cálculos. Aí a pessoa tira a vesícula. Ei, professor, ei, não vai ter mais bile? Não. Quem produz é o fígado, então ele faz uma ligação direta do fígado ao duodeno. E aí, isso não dá em nada? Vai diminuir a sua eficiência na digestão das gorduras. Se você comer muita gordura, você vai ter piriri. Ponto. Porque aquela bile que ia ficar armazenada na vesícula, concentrando, ficando cada vez mais poderosa, ela não, ela vai ser, produziu, lançou. Então, ela não vai ter a mesma eficiência em emulsionar ou emulsificar as gorduras. Então, você vai ter que tomar muito cuidado na ingestão de gordura para não dar piriri. Tá? Porque gordura não digerida, ela reage com o bicarbonato do suco pancreático e forma literalmente sabão. Então, imagina, sabão e água, nossa, não vai ter quem segure isso. Vamos ver agora o suco pancreático, então, que é produzido no pâncreas, contém várias enzimas, como a amilase pancreática, né, que é ela que vai, assim como a amilase salival, a pitialina, a amilase pancreática, ela vai continuar auxiliando a hidrólise do amido, que é um carboidrato polissacarídeo imenso. Amido da batata, amido do arroz, amido das farinhas, etc. e tal. A tripsina, que é uma protease, ou seja, assim como a pepsina do estômago, a tripsina, ela também vai atuar nas proteínas e nos peptídeos. É interessante que a tripsina no estômago, ela precisou de pH ácido, né? A tripsina, que é pancreática e atua no duodeno, ela precisa de um pH ligeiramente básico ou alcalino, que é o contrário de ácido. Então, o pâncreas também produz bicarbonato para dar essa, não só neutralizar o quimo, não chega, porque não pode ficar ácido no duodeno, como também para tornar esse suco pancreático ligeiramente alcalino ou básico para ativar o tripsinogênio e tripsina, uma protease. A lipase pancreática, tá? Como a gente já falou anteriormente, que é a enzima para digerir gordura, lipídios, e cuja ação é facilitada pela bilis. Presta atenção nessa parede interna, aqui ele mostra a parede interna do duodeno, ou do intestino delgado, né? E a gente vai ver aqui, ó, aqui ele faz uma janelinha e abre como é que é o forro e ele amplia essa parede interna aqui, presta que ela é cheia de, olha, presta atenção, ela é cheia de dobras. Tá? A gente chama essas dobras de vilosidade. Essas dobras são extremamente vascularizadas, tem muitos vasos sanguíneos aqui. Lembra que eu falei que aqui vai haver absorção dos nutrientes? Então você absorve pela mucosa intestinal e já cai nos vasos sanguíneos para ser distribuído pela corrente sanguínea.
E até essas vilosidades, se a gente for olhar aqui, olha, eu vou ampliar um pedacinho da vilosidade e você tem aqui, ó, como é que é o epitélio, o revestimento, como é que é a mucosa em maior tamanho. E aí você tem as microvilosidades, tá? Então, tudo isso é para aumentar a superfície de contato, lembra? Aqui você tem que ter bastante tempo da digestão e da absorção dos nutrientes. Esse evento tem que ser o mais eficiente possível. Então, nota aqui que interessante, ó, as vilosidades da parede da mucosa intestinal, né, extremamente vascularizadas já, para quando absorver, cair logo no sangue pelos capilares e ser distribuídos para o corpo. E essas vilosidades, elas ainda têm umas suas dobrinhas, que são as microvilosidades. Isso aumenta muito. Já é o intestino grande, tem cerca de 6 metros de comprimento. E ainda mais cheio dessas dobras, você imagina a superfície disponível para absorção de nutrientes. É uma coisa muito eficiente, muito bem feita. A natureza aí, ó, fez o trabalho de engenharia do rol. Muito boa mesmo. Bem, resumindo aqui a dinâmica digestiva no intestino delgado, você tem os macronutrientes introduzidos no intestino delgado na forma de quimo. No intestino delgado, por ação da bile e do suco pancreático, vai virar quilo, né? E aí você tem, chama de peptonas aqui no esquema, são as proteínas, tá? Provenientes da quebra das proteínas do estômago. As gorduras, ainda nada transformada, a digestão das gorduras é exclusivamente no intestino delgado. E você tem os carboidratos parcialmente digeridos, mas muito pouco, porque só o amido da amilase salivar, no estômago praticamente você não atua nos carboidratos. E aí você vê, as gorduras são emulsificadas pela bile do fígado, né? Armazenada na vesícula, mas ela é do fígado. Lembra que tem pessoas que tiram a vesícula e mesmo assim continuam produzindo bile. Aí você tem as proteínas, né, peptonas ou proteínas, elas são reduzidas, são digeridas, né, pela água com ação das enzimas pancreáticas. Ó, são digeridas não pelas enzimas, são digeridas pela água. A reação é de hidrólise, tá? A enzima ela catalisa esse processo, ela auxilia. E vai se transformar, que essas proteínas se transformam em polipeptídeos e em aminoácidos, que é a unidade, o monômero de uma proteína, a unidade básica de uma proteína. No caso das gorduras, né, dos lipídios, elas são emulsificadas pela bile, né, e aí são quebradas pela água, com auxílio das lipases, tá bom? Do suco pancreático. E qual é o produto disso? Ácidos graxos e gliceróis, tá? O glicerol, por curiosidade, é um tipo de álcool. A gente, quando fala em álcool, a gente fala do álcool etílico, o etanol, que tem 2 carbonos na sua estrutura. O glicerol, normalmente ele tem 3. Dos triglicerídeos, por exemplo, tem 3. Pode variar com a família, mas o glicerol ele é um tipo de álcool. E vamos ver o que acontece com os carboidratos. Os carboidratos são quebrados pela água, é uma hidrólise, com a ajuda das enzimas pancreáticas, a amilase, a maltase, né, em monossacarídeos, como glicose e frutose. Aí tem diversas, ele botou só a amilase pancreática e a maltase para digerir a maltose, né, mas também tem a sacarase para digerir a sacarose, você tem a lactase para digerir a lactose, né? Então a maltase vai te oferecer 2 moléculas de glicose. A maltase é a enzima, né? A sacarose, que é hidrolisada com o auxílio da sacarase, vai fornecer uma molécula de glicose e frutose, tá? Que são monossacarídeos. E a lactase vai te oferecer o quê? Glicose e galactose. A lactase é o açúcar que tem no leite. Algumas pessoas têm muita dificuldade em digerir. A lactase normalmente é uma enzima que você vai perdendo com a idade. É muito importante quando você é lactente, quando você é amamentado. Você é criança, a sua dieta
ela é baseada no leite materno. À medida que você vai envelhecendo e vai substituindo o leite materno, ou até substituir ele completamente por outros alimentos, é muito comum você cair muito a produção de lactase, e aí você ter dificuldade em digerir a lactose, e aí desenvolver um problema chamado de intolerância à lactose. Notem, o leite ele pode ter problemas de alergia às proteínas do leite, isso é um outro problema. Agora, a intolerância à lactose, ela não é uma doença, ela é um processo natural. Se você pegar outros mamíferos, eles ficam completamente intolerantes à lactose, né? Porque depois do período de amamentação, eles não sabem o que é leite mais. Uns viram herbívoros, outros carnívoros e não bebem mais leite. Então, até o pessoal costuma dar leite para gato, né? E aí o gato tem diarreia, fica com gases, fica moado, coitado. Ah, não, mas então bota água no leite para diluir. Por que você bota água? Para facilitar a digestão, porque aí tem muita dificuldade. Isso é natural dos mamíferos adultos. E nós também. Então tem pessoas que um pouco de lactase que ainda produzem, dá conta da lactose ingerida. Mas tem pessoas que não, que ficam completamente intolerantes, tá? Isso não é uma doença. Isso é um processo natural dos mamíferos adultos, tá ok? Então, esses nutrientes todos, que foram hidrolisados com a ajuda dessas enzimas todas, eles são absorvidos para o sangue, né? No sangue, pelas paredes intestinais, e os resíduos passam para o intestino grosso. Aí você tem o quilo, toda a digestão que você conseguiu fazer ali, e os nutrientes são absorvidos, tudo intestino delgado. O intestino grosso vai ser uma região em que você não vai observar mais a digestão, a hidrólise, né? Se bem que ainda tem algumas enzimas que permanecem ativas, tem água, tem ainda alguns alimentos, acaba acontecendo um pouquinho, mas não é praticamente residual e desprezível. A gente vai ver a função do intestino grosso em seguida. O intestino grosso é onde as fezes são de fato formadas. Então você tem o quilo, tá? Vamos ver então lá o nosso intestino grosso. Então, doutores e doutoras, chegamos ao intestino grosso. Aqui é a anatomia do intestino grosso, tá ok? Vamos perceber aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Vou até trocar de cor, porque essa cor talvez vocês não estejam percebendo, né? Vou botar uma cor, escolha um azulzinho que fica mais, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o final do intestino delgado, a parte do ilho, né? E desemboca, olha, na porção inicial do intestino grosso. Essa região é chamada de seco. Nota aqui, ó, essa verruguinha aqui, essa cobrinha aqui, é o apêndice secal, porque ele está no seco, ou pela sua forma, apêndice vermiforme. Isso é um órgão residual. Acredita-se que durante o nosso processo de evolução do aparelho digestório, ele era bem maior e ele era funcional. Com a evolução humana, ele foi atrofiando e se tornou um órgão residual, mas ele não é um órgão inútil, não. Ele apenas trocou de função. Ele não tem mais função digestória. E qual é a função dele agora? Ele é um órgão linfóide. Ele, na verdade, ele é um reservatório de anticorpos, por exemplo. Tá? Ele é um órgão agora mais dedicado ao sistema imunológico. Tá? Então, ele aqui fica guardando, por exemplo, anticorpos. E por isso, ele pode sofrer um processo inflamatório agudo, que a gente chama de apendicite. Aí, amigo, tem que tirar. Aí tem que correr. Ele inflamado, ele faz toda essa região aqui ficar, né, irritada, inchada e disfuncional. Isso pode te levar ao óbito, à morte. Então, se ele inflamar, tem que tirar, tá bom?
mas se tudo der certo, ele continua com a sua função linfóide de proteger essa região. Então, é um órgão agora protetor. Aqui o seco, você, quando o quilo, né, jogado aqui, só lembrando, ó, você tem saliva, você tem suco gástrico, você tem suco pancreático, suco entérico, bile, tudo líquido, tá? Tudo líquido. Então é muita água que você está usando. Imagina o jato, né? E já com a cor típica que é o da bile. Esse intestino grosso ele vai fazer o quê? Ele vai tirar esse excesso de água. Bem, já digeriu o que tinha que digerir, já hidrolisou, né, o que tinha que hidrolisar. Então, a água agora não tem mais a sua função química. Vamos reaproveitá-la, vamos reciclá-la. Então, ele vai pegar, pasme, cerca de 90% da água utilizada ele reaproveita. E volta para o teu organismo, sobretudo para a tua circulação. Então, esse caminho aqui, ó, é para reaproveitar a água. Ele vai subir ao cólon ascendente ou colo ascendente, né? Ele sobe, aí ele faz, ó, tem aqui que vai atravessar a tua barriga inteira, é o colo transverso, e aí desce, tá? Aqui tem o intestino delgado na frente, o cólon descendente, tá? Esse percurso é para reabsorção. Você tem que pegar cerca de 90% da água utilizada no processo de hidrólise. No que você reabsorve a água, você, claro, reabsorve os sais minerais diluídos nessa água e alguns nutrientes que ainda estão ali, né, naquele quilo, né? Esse processo de reabsorção vai tornando esse material cada vez mais pastoso, né? E isso caracteriza a formação das fezes. Então é nessa estrutura, no intestino grosso, né, cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente, que as fezes são formadas. Notem que aqui ele faz um S, tá? É como se fosse um S, que é uma região que a gente chama de sigmoide. Isso, doutores, às vezes as fezes estão tão ressecadas, aqui a gente já pode chamar de fezes, nessa região aqui, já da sigmoide as fezes, elas estão tão ressecadas e compactadas que elas têm dificuldade de passar por esse S, esse sigmoide aqui. Isso pode causar um certo desconforto. Daí a necessidade de você ingerir fibras vegetais. Essas fibras elas não são digeridas. Celulose, a gente não consegue digerir celulose, tá? Mas elas estão trituradas, elas estão bem fragmentadas. Então elas se misturam às fezes e elas retêm como uma esponja um pouco da água, impedindo que você reabsorva em excesso essa água e resseque as fezes, tal que essas fezes tenham dificuldade de serem empurradas em direção ao reto, que é a porção final do intestino grosso. Porque quando as fezes chegam no reto, aí tudo bem. Por mais ressecadas que elas estejam, elas conseguem sair. Muito ressecadas com muita dificuldade, tá? É aquela que você não evacua, você pare, porque vai ter que fazer muita força. E essa força, doutores e doutoras, lembra que isso tudo aqui é vascularizado, sobretudo o ânus, que é a saída, tá? Tem muitos vasos sanguíneos. Os vasos mais superficiais são as veias. E muita força aqui, ou seja, você fazer muita força para expelir essas fezes, você pode prejudicar a saúde estrutural dessas veias e elas podem envarizar, né? São praticamente 3 grandes veias nessa região e o envarizamento de uma ou mais do que, ou até esses 3, é o que a gente chama de hemorroida. Tá? Isso pode causar desconforto, dor e até prejudicar a motilidade dessa região, né? Em alguns casos, ela tem que passar por um processo cirúrgico para a retirada dessas varizes. Bom, então as hemorroidas são as veias dessa região, dessa porção final do intestino grosso, ou seja, reto e ânus,
né, que elas invarizam e aí podem até ficarem expostas. Essa varize ela pode ficar protuberante nessa região e ser até visível, né? Então essas fezes elas são empurradas pelo peristaltismo, mas você tem que facilitar. Então a fibra ajuda muito. A ingestão de água é fundamental. Então elas não podem estar muito ressecadas. Também não podem estar muito dissolvidas, diluídas, porque senão aí é o contrário, né? Elas escorregam por aqui com o tobogã e quando chegam aqui vira uma tsunami e você não consegue segurar. Essa região do ânus, perianal, ao redor do ânus, até uma musculatura que é voluntária, você controla. Todo movimento peristáltico você não controla. Essa região aqui da saída, esse músculo aqui ao redor do ânus, é de contração voluntária, a gente chama de esfíncter anal. Tá? Então você consegue, por exemplo, reter as fezes até o momento adequado de expeli-las. Tá? O que existe um certo limite nisso também. Vai ter uma hora que não há esfíncter que segure as fezes. Mas, a princípio, você consegue. Sobretudo se as fezes estiverem na compactação, na consistência adequada. Quando as fezes se acumulam no reto, causa uma certa distensão da parede retal, e isso dá um reflexo nervoso te dando vontade de ir ao banheiro. Esses reflexos eles se dão em vários setores, no estômago, duodenal. Então, o alimento, ao passar por vários setores do teu aparelho digestório, eles vão dando reflexo. Então, tem aquele pessoal que assim, parece pato, comeu, cagou. Gente, cara, demora. Isso, a gente depois vai ver o tempo que leva a digestão, né? Demora. O cara que come, aquilo não sai na mesma hora. É porque quando ele come, ele começa a ter alguns reflexos, dentre eles reflexo gastroentérico, entre o estômago e o intestino, até o da própria boca. Lembra do nervo vago? E assim, todo o sistema nervoso, ele é um condutor de mensagens. Então, ele vai avisando. Alguns alimentos, por exemplo, eles estimulam muitos reflexos para expelir. Por quê? Porque a fila anda. Então, não é bom você ter aqui, fezes acumuladas que vai impedir a chegada de novo material. Então, quando você ingere, e já nas partes superiores do aparelho digestório, você já começa a ter reflexos que estimulem, né, a eliminação dessas fezes. Que a gente pode chamar de evacuação, pode chamar de defecação, tá? E tem alguns outros nomezinhos mais marotos, né, que se vocês aprendem na rua, vocês não aprender no papo com ciências, por favor, né? Certas coisas, aquilo que você chama com coleguinha não é a mesma coisa que tu vai falar com o teu tio Casé, né? Por favor. Só uma curiosidade, até o século XIX, o pessoal costumava falar muito, influência portuguesa, obrar. Então, vou lá obrar, ou vou cá obrar, ou seja, sabe que é evacuar ou defecar, tá bom? Uma outra coisa muito importante, já me esquecendo, louco. Deixa eu apagar essa. Nessa região aqui, deixa eu apagar tudo isso aqui que eu fiz um. Né? Tira daqui, aqui e tal. Pá. Pois bem, nessa região, né, Deixa eu voltar aqui. Essa região aqui do sigmoide e principalmente na região retal, você tem uma flora intestinal muito rica. O que é uma flora? É a população de micro-organismos, micróbios. Esses micróbios eles estão ali para te proteger e eles também, sabe o que eles fazem? Eles fermentam, eles atuam na decomposição de alguns resíduos dessas fezes. Tá bom, tem um lado negativo. Isso dá o cheiro característico das fezes, isso produz gases, algumas vezes extremamente inconvenientes. Mas, por outro lado, eles também podem transformar alguns resíduos em algo útil. Tem micro-organismo que transforma resíduo até em vitaminas. Então, tá vendo como é que as bactérias, os micro-organismos dessa flora intestinal são importantes?
E tem um lado do ecossistema local do órgão. Eles povoando ali em equilíbrio ecológico, evitam, né, por ocupação de nicho, o nicho ecológico, né, que não é só o hábitat, mas também a função deles no seu hábitat, no seu local de moradia, eles evitam o ataque, a invasão de micro-organismos patogênicos, micro-organismos que podem te causar doenças. Olha que barato. Essa região também é uma das regiões mais protegidas pelo nosso sistema imunológico. Elas não só têm uma flora que protege a gente, e aí decompõe, né, resíduos. O intestino grosso em si, ele já tem uma flora razoável, mas quanto mais distante da região retal, mais pobre vai ficando essa flora, tá? Essa flora ela vai ficando mais rica na proximidade com o ânus. No ânus, então, é uma festa. É, é como se aqui em cima fosse a densidade populacional do Canadá ou do Alasca, e aqui já uma densidade populacional, sei lá, de um país europeu, aqui da Índia, da China, tá? Altamente populoso em termos de micro-organismos. Isso pode causar alguns problemas, porque as bactérias que vem aqui, eu destaco a Escherichia coli, são bactérias que ali elas são muito úteis, mas se elas atacarem outros órgãos, elas podem causar doenças seríssimas. Então, em meninas, tem que tomar muito cuidado com a migração dessas bactérias para o canal vaginal. Isso pode dar doenças no aparelho reprodutor graves, ou até no aparelho urinário, tá bom? Então, muito cuidado com a higiene dessa região, porque em rapaz é um pouco mais difícil, né, por questões anatômicas que a gente vai falar quando abordar o aparelho reprodutor. Mas em meninas, né, que têm uma exposição maior, elas têm uma abertura maior, são mais vulneráveis a esse tipo de contaminação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a higiene dessa região. A higiene perianal é muito importante, tá bom? Então essas bactérias elas são úteis no povoamento, elas são úteis ainda na decomposição, isso pode gerar gases inconvenientes e mal cheirosos, isso pode gerar inclusive flatulências. Aqueles gases de muita pressão e sem cheiro, normalmente é ar engolido que chegou às porções terminais do intestino. Mas os gases que são produzidos por micro-organismos, eles são fedidos, tá? Tem um odor muito, muito ruim. Bom, e eles podem se acumular e causar até incômodo, bolhas desses gases nesses tecidos internos. O gás ele se expande, então ele começa a dilatar a alça do intestino, e isso pode provocar um desconforto muito grande ou até mesmo uma cólica muito forte, né? A cólica ela pode ser espasmo, né? Ele começa a ter aqueles espasmos e isso vai doer, vai causar cólica, aquelas pontadas na barriga, e também causada por acúmulo de gases, que também dá um incômodo muito grande. Mas, por outro lado, é extremamente útil, tem a sua utilidade. E cuidado para não ter migração desses micro-organismos para outras partes do corpo. Quando você for ao banheiro, você lave bem as mãos. Lave bem as mãos, tá? Porque essas bactérias, esses fungos, eles se soltam, eles são muito pequenininhos, então eles podem ficar suspensos no ar e grudar no ar, mesmo que você não tenha contato direto com a região. Tá ok? Então, doutoras e doutores, nas funções do intestino grosso, resumindo aqui, no intestino grosso não ocorre processo de digestão. Até ocorre, a gente falou que ainda tem água, ainda tem enzima, o que impede de haver digestão? Mas não é residual e praticamente desprezível, porque recebe os restos alimentares não digeridos e não absorvidos pelo intestino delgado. Suas funções são: 1. Absorção da água. A gente já viu que a maior parte da água utilizada, cerca de 90%, é reabsorvida no intestino grosso. Absorção de restos de nutrientes aproveitáveis. Se a água entra, o que está diluído nela entra junto, incluindo os sais minerais, tá? E as vitaminas. As vitaminas não são digeridas, elas já estão da forma adequada para ser absorvida. Eliminação das fezes, que são restos indigeríveis
do quilo que sofreu a ação das bactérias, né? Aquilo que a gente conversou antes. Aqui é um rápido resumo sobre o que o intestino grosso faz, tá? Lembrando que a retenção de fezes, o que a gente chama de constipação ou prisão de ventre, além de causar incômodo, você imagina que as bactérias vão apodrecendo as fezes, vão decompondo, fermentando, e não só produz gases, produzem toxinas. E estas podem ser absorvidas pelo epitélio, pela mucosa intestinal, e fazer mal à pele, até o humor. Né? Dizem, isso aí há controvérsias, tá? Eu vou falar para vocês, já, o pessoal da área de língua portuguesa já tem outras versões, mas há uma versão de que o termo enfesado vem de quem está com prisão de ventre, com as fezes, enfesado, com as fezes presas. Aí isso alterava o humor da pessoa e ela ficava daquele jeito, enfesada. Eu não sei se realmente se essa origem é correta, mas tem sentido, faz sentido, tá? Faz muito sentido isso. Olha, algumas observações, dicas e curiosidades, tá? A gente tem que a digestão é uma hidrólise enzimática dos alimentos. Os alimentos hidrolisados disponibilizarão os nutrientes que serão absorvidos pelo organismo. Para tal, contamos com o nosso sistema digestório composto por um tubo oco que vai da boca ao ânus, com estruturas diferenciadas ao longo de seu percurso e glândulas anexas, como o pâncreas, o fígado. O tubo digestivo apresenta boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Na boca, após a mastigação e salivação, o bolo alimentar é deglutido em direção à faringe, que o conduz ao esôfago, já com parcial hidrólise dos carboidratos, nesse caso aqui o amido pela ptialina amilase salivar. O esôfago, através do peristaltismo, que é aquela contração progressiva e involuntária da musculatura lisa, conduz o bolo alimentar ao estômago. No estômago, a ação do suco gástrico, iniciando a hidrólise das proteínas e transformando o bolo alimentar no quimo, que será conduzido ao duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. O intestino delgado, duodeno, jejum e ilho, no intestino delgado, ocorre a transformação do quimo em quilo e a hidrólise das proteínas, carboidratos e lipídios pelo suco pancreático e entérico, sucos pancreático e entérico, além do auxílio da bile, né, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. É no intestino delgado onde ocorre a absorção dos nutrientes. Os resíduos não hidrolizados do quilo provenientes do intestino delgado são conduzidos ao intestino grosso, onde ocorre a reabsorção da maior parte da água utilizada no processo, mais ou menos aí 90%, dos sais diluídos e alguns poucos nutrientes não absorvidos anteriormente. Assim, as fezes serão formadas e sofrerão a ação de bactérias intestinais, gerando os gases responsáveis pelo odor característico das mesmas, ou seja, as fezes têm aquele cheiro por causa da ação das bactérias do intestino. Através do peristaltismo, as fezes serão eliminadas pelo ânus, né? Para a maioria dos adultos saudáveis, olha, isso aí é uma parte muito interessante, curiosidade legal. O tempo de digestão é geralmente entre 24 e 72 horas. Tá? Então, se você come agora, aí, vamos dizer que você está aí assistindo o almoço ao meio-dia. Então, meio-dia de amanhã vai te dar vontade de, pelo menos assim, já vai ter feito a digestão total dos alimentos. Algumas pessoas demoram um pouco mais, né? Isso varia conforme os indivíduos. Logo depois de comer, o alimento leva de cerca de 6 a 8 horas para passar através do estômago e do intestino delgado. Depois disso, a comida entra no intestino grosso, cólon, para a digestão e absorção da água. Então, você vê, até chegar no intestino grosso, isso leva de 6 a 8 horas. A eliminação de resíduos alimentares não digeridos através do intestino grosso começa geralmente após um total de 24 horas. É aquilo que eu falei. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que levam
até 72 horas. Tá? A completa eliminação do organismo pode demorar vários dias em função do tipo de alimento e bebidas ingeridas. Isso é importante também, né? A gente está falando de 24 a 72 horas, mas eu conheço pessoas que ficam, às vezes, 5 dias sem ir ao banheiro. Pessoas que... Aí tem que dar uma olhada. Será que a culpa é da motilidade do trato digestório ou da qualidade da alimentação? Como eu falei, uma alimentação pobre em fibras e pessoas desidratadas que têm baixo consumo de água, elas têm propensão a uma retenção maior desse sistema. Em relação à digestão, os especialistas lembram ainda do tempo que cada alimento é digerido. Por exemplo, no caso dos carboidratos, isso é legal, olha só, os carboidratos, o período leva de 1 a 2 horas, né? Razoavelmente rápido, né? Já a proteína leva de 2 a 4 horas, já o dobro do tempo. Né? Por fim, as gorduras. Notem só as gorduras. São as que mais demoram para serem digeridas e levam de 6 a 8 horas. Gente, então quando a gente fala em alimento pesado, a culpa disso são dos lipídios, das gorduras, tá? E aí lembrando a vocês que gordura não é só de origem animal, não. Pelo contrário, tem da minha cabeça, a origem animal é aquilo. Você come uma carne, tem gordura, beleza. Manteiga, leite integral, leite desnatado, não, quase nenhuma, mas o leite integral tem. Mas quando você usa óleo, margarina, azeite, isso é tudo vegetal, origem vegetal. Então, você vê que o peso mesmo, que leva muito tempo para ser digerida, é gordura, tá? E se for gordura trans, então, nossa senhora, então quando você ferve a gordura, por mais saudável que ela seja, ela se transforma, vira gordura trans. Você tem vídeo falando sobre isso em papos anteriores nossos. E aí, olha, ingerir fibras, beber bastante água e praticar atividades físicas são hábitos que ajudam no funcionamento intestinal. São bons para a digestão e podem evitar complicações como gases, diarreia, barriga inchada e prisão de ventre ou constipação. Tá? Mas praticar atividade física, claro, você vê que tem muita ação mecânica. Se a musculatura ao redor for contraída e relaxada, ajuda a musculatura lisa a fazer o seu trabalho. Tá? Isso ajuda. Quer ver? Faz o seguinte. Toma teu café da manhã, etc e tal, dá uma relaxada, daqui a 2 horas vai fazer uma caminhada e faz uma abdominal. Normalmente dá vontade de ir ao banheiro. Pessoal que tem prisão de ventre, isso daí é uma dica, tá? Agora, não adianta nada se você não tiver uma alimentação legal, rica em fibra, e beber bastante água. Tá? Beber água, tá? Né? Refrigerante, suco e tal. Água, porque a água ela tá pura, ela ajuda na digestão. Quando você toma suco, refrigerante ou qualquer outra bebida que não água, você tem ali substâncias que terão que reagir com a água. Tá? Por mais diluídas que elas estejam, você tem ali açúcares, você tem carboidrato, açúcares e carboidrato é a mesma coisa, mas você tem nutrientes ali que vão precisar ser digeridos. Então, não é muito... Você tem que tomar água. Água, que ela basicamente tem nada para ser digerido, porque ali é água e sais minerais, ela é de fácil absorção e ela ajuda muito no processo intestinal. Mas se eu beber água eu vou ficar sem fome. Se você beber água 15 minutos antes da refeição, você não fica sem fome. Porque 15 minutos é o tempo que ela vai passar para o intestino e aí liberar teu estômago para você comer numa boa. Agora, se você tomar um suco, um refrigerante ou qualquer outra bebida meia hora antes, ele vai precisar de um tempo para ser digerido. Não é só água. Então ele vai ocupar um espaço no estômago, pode prejudicar na tua alimentação. Em relação à ingestão de fibras, os especialistas explicaram que a recomendação diária para um adulto saudável é de 25 a 30 gramas para cada 1.000 quilocalorias ingeridas. Para crianças acima de 2 anos e adolescentes até 20 anos, a recomendação diária é igual ao número da idade mais 5 gramas. Então você tem, vamos lá, 14 anos. Então é 14 mais 5. Então vai dar 19 gramas, né? Já para idosos, é ideal que o consumo seja
de 10 a 13 gramas para cada 1.000 calorias ingeridas, quilocalorias ingeridas. Então eu já fico mais nessa faixa aí, né? Essa continha aí de botar a minha idade mais 5 gramas, eu já tenho que ficar mais ligado que não é por aí não, tá bom? Bem, doutores e doutoras, tem aqui um experimento sobre a importância da mastigação. A gente vai voltar à boca. Por que que a gente vai voltar à boca? Mas, pô, o principal órgão não é o intestino, ele não é o cara que digere quase que tudo, que absorve tudo, etc e tal. Pois é, mas você não tem muito o que fazer. Quando chega no intestino, é automático, é involuntário, é o sistema nervoso autônomo. Tá? Você pode facilitar com uma boa alimentação, com ingestão de água, fibras, blá, 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 praticando atividades físicas e tal. Mas o principal mesmo, a ação mecânica, não depende muito de você. Mas na boca não. A boca, a ação mecânica depende exclusivamente para você. Você pode comer e tal, e dormir que a tua digestão vai rolar. É claro que não é indicado, porque, pô, na hora de dormir é hora de você relaxar, recuperar energia. Tu vai gastar. Gasta-se muita energia para fazer a digestão, tá? Mas vai acontecer, mesmo dormindo. Agora, você não consegue mastigar dormindo, tá bom? Então ela depende de você. Então, se ela depende de você, eu achei importante a gente fazer esse experimento e ressaltar a importância de uma boa mastigação. Uma boa mastigação, ela depende de você e também da qualidade da tua boca, né? Então, frequentem o dentista regularmente para ele ver se está tudo direitinho, com todo aquele aparato, lembra? Aqueles dentes todos, aquelas ferramentas de mastigação. Mas vamos ver, na prática, a gente vai entender como é importante você mastigar bem, você triturar bem para aumentar a superfície de contato dos alimentos com a água. Então aqui eu tenho, nesse experimento que vocês vão fazer em casa, pede ajuda aí a pai, mãe, faz todo mundo junto, é interessante, é bacana. Então você vai ter um sistema 1 e um sistema 2, né? Você vai comparar dois experimentos. Então, vamos ver o sistema 1. Um copo de vidro transparente de 300 ml com 250 ml de água a 25 graus centígrados. Vamos traduzir isso aqui? O copo é aquele copo de requeijão comum. E por que eu botei 300 para 250? Não precisa ser exatamente esse volume. O que precisa ter é o seguinte: o copo é de um volume, você vai deixar 2 dedinhos, que se você deixar ele até a boca, quando fizer o experimento vai transbordar e vai dar errado, tá? 25 graus você precisa medir? Não. 25 graus é o que a gente chama de temperatura ambiente, tá? É porque a água não tá nem gelada e nem morna. A água é na temperatura ambiente. Aí você vai pegar uma pastilha inteira de antiácido efervescente. O pessoal chama Sorrisal e tal. Então você pega uma pastilha daquela de Sorrisal, tá? Inteira. E você vai colocar dentro desse copo com água, a temperatura ambiente. E vai cronometrar o tempo que a pastilha leva. Essa pastilha inteira leva para se dissolver completamente nesse copo d'água. Você vai comparar, né? Você vai tomar nota do tempo total, ou seja, dissolver tudo, tá, gente? Não pode ficar nenhum fragmento, até a pastilha sumir por completo no copo. Aí você clica o teu cronômetro e aí parou ali o tempo e anota o tempo que levou desde que você colocou a pastilha, você liga. Aí fica lá, paciência, não vai sair porque ainda pode dissolver quando você não sabe o momento exato que ela dissolveu completamente. Quando não tem mais nada dissolvendo, você vai lá e clica para parar e toma nota do tempo, porque você vai comparar aí esse tempo desse sistema com o próximo sistema que a gente vai ver agora. A mesma coisa, um copo de vidro do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água, a mesma temperatura. Isso é importante, tá? Então a temperatura da água de um tem que ser a mesma temperatura da água do outro. Esse copo de vidro do mesmo tamanho, a mesma quantidade de água. Agora, em vez de você botar uma pastilha inteira, você vai triturar essa pastilha completamente. Você vai pegar ela e socar, pegar aquele socador de carne, né? Você vai pegar um papel laminado, bota a pastilha e soca ela bem, mas não perde resíduo não, que ele esteja todo ali, tá? Então você vai até ela ficar bem pozinho mesmo, bem mais triturada possível. Aí agora você vai jogar esse pó na água e o mesmo esquema do sistema. Você vai cronometrar
o tempo que leva para dissolver completamente esse efervescente, esse pó efervescente, nesse copo d'água. Vai tomar nota, depois que não tiver mais resíduo nenhum, que efervescer tudo, você vai tomar nota, dissolver tudo, e aí você vai fazer o quê? Você vai comparar com o que você tomou nota do sistema 1. Tá? Você vai ver o tempo de um e de outro. Então, segue esse protocolo aqui. Você pode fazer, se tiver duas pessoas, enquanto um faz quando um faz o sistema 1, o outro faz o sistema 2. Mas é legal você fazer primeiro de um e depois fazer o primeiro do outro, tá? Lembrando sempre, a temperatura e a quantidade de água tem que ser rigorosamente as mesmas. A pastilha ela tem o mesmo tamanho, é padrão, então não tem problema. Só que uma é inteira e a outra em pó, completamente triturada. Aí você cronometra para saber o tempo que leva para dissolver a inteira e cronometra o tempo que leva para dissolver a pastilha triturada. Tomou nota, depois você vai comparar os dois períodos. Então, doutores, quais são os resultados esperados das conclusões? Antes a gente vai ver aqui, os dois copos, a pastilha inteira, a pastilha triturada, tá ok? E o resultado aqui delas se dissolvendo. Nessas fotos, claro que está ocorrendo concomitante ao mesmo tempo, é o que eu falei. Tendo mais de uma pessoa, beleza. Tendo você sozinho, quem garante que você vai conseguir colocar ao mesmo tempo, cronometrar? Né? Na verdade, é muito complicado. É melhor fazer um e depois fazer outro. Aqui está tudo junto, só para ilustrar melhor o que a gente está pensando. Então, quais são os resultados? Como no sistema 2, a maior superfície de contato entre os reagentes, o efervescente triturado mais a água, né, são os reagentes, né, espera-se que a reação ocorra mais rápida do que o sistema 1, onde há menor superfície de contato entre os reagentes. Você tem a pastilha inteira mais a água. Tá? Lembrando que você, quando tritura, você está simulando a mastigação. Então, é um alimento mal triturado inteiro, você engole, e o alimento mastigado. É a analogia. Quando você tem maior superfície de contato, você tem maior eficiência no processo de reação de hidrólise. E aí você vai ver que o sistema onde está bem mais mastigado, né, mais triturado, a coisa acontece mais rápido, só facilita o processo. Isso então prova a importância de uma mastigação adequada dos alimentos que terão de sofrer, perdão aqui, de sofre não, terão de sofrer hidrólise ao longo do nosso aparelho digestório. Então esse experimento, ele mostra que o alimento, quanto mais triturado, mais fácil, mais rápido é a sua digestão. A importância da mastigação, de uma mastigação adequada. Quando a gente vai comer, gente, traduzindo em bom, claro português, né, do caseiro. Se você for comer, se concentra no que está fazendo. Você, quando vai estudar, não tem que se concentrar no que está fazendo? Né? Quando você vai fazer, sei lá o que, você não tem que, tudo que você quiser fazer bem feito, você não tem que se concentrar no que está fazendo? Por que para comer tinha que ser diferente? Né? Então, faça de um ritual, você vai lá e concentre-se no que você está fazendo. E isso aqui, esse experimento é legal. Esse experimento também é bom você fazer algumas variações. Você faz a água está a temperatura ambiente. Depois você testa fazer esse mesmo experimento com uma água gelada, tipo 10, 15 graus. Ou com uma água morna, tipo 60, 65 graus. E aí você anota o tempo e compara. Como é que foi aquela temperatura ambiente? Como é que foi com a água morna? Como é que foi com a água gelada? Será que há uma diferença? Sempre fazendo inteiro e triturado. Será que a diferença quando é morna ela é a mesma? Demorou menos tempo, mas a diferença de um para o outro foi proporcional, foi mesmo? E não, além de demorar menos tempo, a triturada foi muito mais rápida do que a inteira, ou não. Ou seja, vai testando, vai anotando e vai comparando e analisando. E por que é legal você fazer com uma galera? Pai, mãe, todo mundo junto participando desse evento. Porque vai um discutindo com o outro, um vê um detalhe e aí levanta alguma questão que de repente passou batido por você.
E, sabe, tô aqui, disponível. Você bota aí nos comentários do vídeo aí as dúvidas, o que você achou, as curiosidades. Participa aí, interage aí. Todo mundo, não é só aluno não, cara. Isso aí é... A sabedoria ela é democrática, a sabedoria ela é abrangente. Não tem idade, não tem sexo, não tem origem. O saber, ele é para todos, tá? E o saber, ele é uma forma de você fazer uma comunhão entre as pessoas. Quanto mais gente participando disso daí, vai ser mais divertido. Tá? Então faz aí o teste e conta aí o que você achou aí, variando a temperatura, né, para mais ou para menos, tá? Vê, use e abuse aí, usa a tua criatividade, porque é bem divertido. E chama todo mundo, faz todo mundo. É muito importante. Agora eu vou falar para você, papai, para você, mamãe, tá? Então, se você for lá pegar alguma coisa, falar, ver televisão, volta e chama o papai e a mamãe, porque eu quero falar agora com o papai e com a mamãe. Tá? Olha só, é muito importante você participar disso, tá? Ah, mas eu não sei, eu não gosto e tal. Olha, vai por mim. Segue o conselho. Participa. Ah, o ideal é assistir tudo, comentar, discutir depois. O experimento participa, ajuda, analisa os dados juntos. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Tem lá o grupo do Instagram. Tá? Eu vou pedir um negócio no YouTube. Se inscreve no canal, porque eu postando algum vídeo, vocês recebem a notificação assim que for postado. Tá? Às vezes eu antecipo o vídeo antes da tarefa estar disponível na plataforma da escola. Eu já vou antecipando o vídeo no YouTube. Então você já faz a tarefa já com base no vídeo que já viu. Tá? A gente vai ter aí um exercício sobre isso nas tarefas, não aqui no vídeo. E dá uma olhada com carinho no vídeo. Por isso que eu gosto de disponibilizar o vídeo antes da tarefa estar disponível para vocês. Porque aí vocês, quando forem fazer as tarefas, forem estudar, e aí forem fazer o exercício, vocês já viram o vídeo. Aí precisou ver de novo, tá? Pega o celular, leva para o banheiro. Pô, esse assunto tem tudo a ver com o banheiro, tá bom? E cuidado como senta no vaso sanitário. Lembra do sigmoide do intestino grosso? A maneira de sentar no vaso sanitário pode aumentar a curvatura ou diminuir a curvatura. Então pode dificultar ou facilitar a passagem das fezes. Tá? Então essas dúvidas, essas curiosidades, qualquer ponto que eu esqueci aqui, deixa aí nos comentários ou interage lá no grupo do Telegram, tá? Foi uma baita de uma aventura. Olha, nós temos aí, passou aí do tempo de uma partida de futebol, tá? Não chegou o tempo de 2 aulas de 50 minutos, que é o que a gente tem na escola normalmente, mas aí um tempo de uma partida de futebol já passou, já está nos acréscimos. E assim, espero que vocês tenham aproveitado a aventura da digestão. Doutores e doutoras, aqui vocês, né, têm conteúdo para não só estudarem, mas se quiserem se aprofundar. Vai que você, a partir disso que você viu agora, te despertou a vontade de virar um médico gastroenterologista. Olha que bacana. Ou dentista. Ah, mas eu gostei mais daquela parte da fala. Então vai virar fonoaudiólogo. Ah, quer dizer, eu gostei daquela parte dos alimentos, de produção de organismos geneticamente modificados, meio ambiente. Pô, vai virar biólogo, vai virar engenheiro agrônomo. Ah, não, mas eu gostei daquela parte do alimento em si, estudar o alimento, para que serve, regra de ouro. Cara, vai fazer nutrição. Bicho, doutores e doutoras, o mundo está a seus pés. O mundo está a seus pés. Aqui eu só estou te mostrando o caminho. Como é que você vai fazer para trilhá-lo? Aí, amigo, vai da tua vocação e do teu talento. Talento se traduz em quê? Em disciplina e perseverança, insistência. Vocação é aquilo que você se identifica, é a paixão despertada. Se isso despertou a tua paixão, vai fundo e conte comigo para o que der e vier. Tá? Tamo junto aí, não vai encher o saco, não vai incomodar, pelo contrário, estou aqui para isso.
Essa é a minha vocação, essa é a minha paixão. Então, se você me perturbar, né, eu vou ficar feliz pra caramba. Você não sabe o quanto eu fico triste de você não interagir, não deixar comentário nenhum, de não acessar o grupo no Instagram, no Telegram, perdão. Eu quero mais a participação da família. A família tem que participar. Vai lá, pergunta também. Vocês que estão pagando o imposto, vocês são meus patrões, tanto quanto seus filhos, tá? Meu patrão não é prefeito, não. O prefeito é transitório, ele administra o dinheiro de vocês que passa para mim. Então, vocês que são meus clientes, tá bom? Eu trabalho para vocês, então vai lá, faz uso, perturba, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, porque já estamos aí com bastante tempo, já quase chegando a 2 tempos de aula, né? Passamos bastante aí de uma partida de futebol. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de se inscrever aí no canal para receber as notificações, tá bom? E parece que tem que acionar um sininho. Aí vocês sabem isso melhor do que eu, vocês conhecem isso bem melhor do que eu, então vocês sabem o que fazer. Só não deixe de interagir, só não deixe de... nem que seja para falar, pô, achei muito legal, achei chato pra cacete, eu achei uma... Não interessa, vai lá e interage. Vai lá, porque eu tenho que saber, até para saber se a linha é essa, eu tenho que dar uma mudada de rumo. Então, vamos ficar mais esperto e mais participativo aí. E lembra, todo mundo junto. Quem puder, não dá para assistir, então vê a hora que dá para assistir e assiste todo mundo junto, tá? Um abração a todos e até a próxima.